dói muito, mas vai passar. Dor e perda de alguém muito querido. Como lidar com isso? Então esse é o tema de hoje. E se você é novo por aqui, lembra de assinar o canal, assina aqui em cima, se inscreve, clica no sininho para você receber as novas atualizações. Bom, vamos falar sobre dor, vamos falar sobre perda e vamos falar sobre como passar por isso ou como enfrentar isso. Talvez você se pergunte se esse é um tema bom de colocar aqui. Não existe um tema bom, um tema ruim, existe um tema. É sempre um tema que eu quero abordar. E um momento é muito propício para abordar esse tema, porque eu também quero falar de como eu venho passando, como eu venho lidando. Uma grande perda na minha vida, um trabalho que eu faço constantemente dentro do consultório também, com as pessoas que eu atendo, é lidar com isso, lidar com essa perda. Então eu queria compartilhar, acima de tudo, compartilhar com você a minha escalada, a minha jornada, como está sendo a minha jornada, a minha escalada. É óbvio que eu vou te falar de algumas coisas aqui que talvez você já saiba, tem coisas que você talvez não saiba, mas eu acho que tudo aquilo que eu vou trazer aqui pode, de alguma maneira, pode ser útil para você, de alguma forma pode te ajudar dentro desse processo, no processo da separação física, porque eu entendo que é só uma separação física. Alguns anos atrás, a minha mãe volta para casa, eu perdi minha mãe faleceu. E no dia da morte da minha mãe, nos últimos minutos, eu estava de mãos dadas com minha mãe e eu pude falar para ela várias coisas. Então, desde o momento que nós soubemos da doença da minha mãe até a despedida final ali, naquele instante, naquele dia, exatamente às 16h29, eu vou me lembrar como sempre, como se fosse hoje. Exatamente naquele momento eu segurava a mão da minha mãe e podia dizer algumas coisas para ela. Eu disse à minha mãe que nós vencemos, eu disse à minha mãe que estava tudo bem. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. E aí eu me lembro que no velório da minha mãe, no momento lá da despedida final e etc., alguém disse para mim, alguém muito especial dizia para mim, que era até bonito ver a forma como a gente estava lidando com aquilo. Mas eu entendo que existem caminhos e caminhos na separação, quando você faz uma separação. E esse vídeo de hoje ele vai te ajudar não apenas na perda de alguém ou de um ente querido, mas eu acho que ele pode te ajudar nas sucessivas perdas que a gente tem ao longo da nossa vida e a forma como a gente pode olhar para isso, que nem sempre é fácil, nem sempre é simples, mas ela é possível e é sobre essa possibilidade que eu venho falar hoje. Então eu queria, estou resgatando esse momento, até para que fique claro o seguinte, né? Existem perdas e perdas. Existe aquela perda anunciada, você já sabe que isso vai acontecer, e eu sabia desde o momento que minha mãe, ela entrou numa clínica para doentes terminais. Então desde o momento que ela entrou naquela clínica para doentes terminais, até aquele último dia nós já sabíamos que ela entraria, mas não sairia dali. Então, como eu disse, era uma perda anunciada. Mas e quando alguém que está do seu lado, está conversando com você agora, está falando com você agora, dali a 5 minutos essa pessoa vai embora, né? Como é que fica isso? Como é que as coisas se organizam aqui dentro, como elas se organizam aqui? Então eu queria te falar de algumas coisas que já estudei ao longo da minha vida. E quero citar aqui, lógico, vou citar, porque meu trabalho é falar da psicologia, da filosofia aplicada no nosso dia a dia. Eu vou falar disso, porque isso me ajuda, de certa forma, também esse conhecimento, ele é produtivo, ele é positivo. Ele é produtivo e positivo, mas não é sobre ele que a gente vai se debruçar. Freud escreveu um dos livros mais bonitos de Freud, Luto e Melancolia. Então Freud escrevia sobre o luto, sobre a melancolia. Mas Freud também viveu uma experiência muito significativa. Freud perdeu um grande amigo para a cocaína. Freud apostou muito na questão da cocaína como um elemento para que as pessoas pudessem entrar num estado de expansão de consciência, pudessem entender um pouco mais sobre si mesmo, etc. E acabou perdendo um amigo muito grande, assim, um amigo muito querido para a cocaína. Então, de certa forma, ele vivenciou esse processo também.
Freud, durante muito tempo, foi um homem também muito melancólico, através de sua própria doença, sua dor. Né? Então ele, no final da vida, teve que muitas vezes superar essa dor. E aí a gente vai olhar para outros que vieram depois, né? Jung, lá em 1934, ele escreve um texto maravilhoso, A Alma e a Morte. Né? E a gente sente também que ele, de certa forma, assim como todo ser humano, né? Eu, você e todos nós, ele também pôde viver essa dor da separação. E Jung falou uma coisa muito bonita. Jung falou que é o seguinte, que às vezes a gente tem que olhar nesse texto ele falava sobre isso, a gente tem que olhar para a vida e para a morte como se a gente olhasse para o nascer e o pôr do sol. Né? Então você tem o nascer do sol, você tem um momento de maior pico dele e você tem um momento que ele está se pondo. Né? E portanto ele brilhou e pôde trazer o brilho dele em vários momentos sobre a Terra, até o momento que ele se põe. Né? Então ele falava que a morte e a vida é comum para todos os seres, mas que algo ele já deixava claro ali também, essas pontes que são quebradas entre aquele que vai e esse que fica. Né? Então esse talvez seja o ponto mais difícil. E grandes psicólogos que falaram, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas que falaram sobre a vida e a morte. É interessante citá-los aqui nesse momento também. Então veja, todos eu acho que tiveram essa experiência. É uma experiência que está presente na vida de qualquer ser humano, está na minha, está na sua, está na vida de qualquer um de nós. Né? Eu queria citar também, um outro que eu gostaria de citar é Rollo May. Rollo May, ele morreu com 85 anos, né? Mas aos 30 anos de idade aconteceu algo com ele. Né? Ele viveu uma doença, a tuberculose. Naquele momento, no momento que ele viveu isso, tuberculose não era algo fácil de ser criado, de ser cuidado, assim, de você poder trabalhar com a tuberculose, criar situações para a cura da tuberculose, eu quero dizer. Então não tinha. E ele estava ali naquele limiar da morte, e ali ele escreveu coisas que foram muito importantes e que foram muito interessantes ali naquele momento. E uma das coisas que ele dizia, e ali ele concordava em gênero, número e grau com o Freud, ele dizia o seguinte, que o luto ele não é patológico, né? O luto não é uma doença, mas ele tem características de uma doença no momento em que ele joga você. Naquela época, Freud, né, quando Freud escreveu Luto e Melancolia, ele joga você para uma certa melancolia ou para uma depressão. Mas ele dizia isso, né? Então o Rollo May dizia isso, ele dizia assim, olha, veja que o luto ele não é patológico. Né? E ele dizia também de algo que Viktor Frankl disse também. Viktor Frankl foi um psiquiatra vienense, e é bom citar Viktor Frankl. Né? Viktor Frankl entrou, ele, o irmão, a esposa e o pai entraram num campo de concentração e somente ele saiu vivo do campo de concentração. Aí vocês perguntam assim, né? Como é que um homem desse consegue seguir em frente tendo tantas perdas assim? Ele nos ensina algo. Ele nos demonstra que a gente deve dar um sentido diferente para as coisas. A morte é a perda de alguém muito querido, ou a perda de algo muito importante na nossa vida. Isso traz um novo sentido para a gente, faz com que a gente possa, de repente, seguir ao longo da nossa vida de uma forma diferente. Eu quero citar também um outro psicólogo, psiquiatra, psicanalista, que foi o John Bowlby. John Bowlby ele escreveu a teoria do apego. Né? A gente se apega muito a determinadas coisas e ele coloca lá 4 fases, diferentemente de Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross, ela foi uma psiquiatra suíça. Eu vou falar sobre ela, vou falar sobre as fases que ela colocou do luto. Não é? E ela falava algo que era interessante, que eu também vou colocar ali na frente, mas quero citar o John Bowlby aí. Então o John Bowlby falava quais seriam as fases que a gente vivia
no momento em que a gente está vivenciando o luto. Por isso é importante a gente saber que não é uma patologia, não é? É natural, a dor, essas coisas, tudo aquilo que acontece no momento de uma separação como essa é natural, a gente vai viver isso de forma natural. Então o John Bowlby falava de 4 fases, a desorientação e a confusão inicial que se estabelece, porque você fica completamente desorientado, completamente confuso, né? Semelhante, bem que semelhante ao que a Elisabeth Kübler-Ross fala também, eu já te falo sobre isso. Depois ele falava do anseio que a gente tem e a busca daquela figura perdida, aquele objeto perdido, né? O objeto do nosso amor, né? O objeto de tudo aquilo que é representado para a gente, que representa para a gente. Aí a terceira fase ele fala de uma dor profunda e um desespero que bate por saber que exatamente ali não existe mais nada, assim, não há uma outra saída, né? A realidade ela é muito cruel com a gente. A realidade tem uma crueldade enorme colocada dentro dela. Depois ele fala da reorganização e da reelaboração, que a gente vai reorganizar as coisas, que vai reelaborar as coisas, né? Tá bom, dói sim, vai passar. Eu sei que dói, vai passar, mas quanto tempo demora isso? Como é isso pra gente? Aí é legal citar a Elisabeth Kübler-Ross, né, nos estudos dela, essa psiquiatra suíça, onde ela dizia assim, o primeiro momento é aquela fase de negação, né? A gente nega tudo e a gente fica indignado, completamente indignado com aquilo que está acontecendo. E depois a gente entra naquela raiva enorme, né? Então as perdas mais violentas, essas perdas que não eram perdas que a gente esperava, elas vão trazer tudo isso para a gente. A gente vai passar por esse processo de raiva, de desacreditar nas coisas, isso vai acontecer naturalmente. Depois ela cita ainda uma outra fase, que é uma fase de barganha, quando a gente começa a colocar determinadas condições para a gente seguir em frente, etc. Até que a gente viva uma fase nossa de depressão. Então a gente vai cair nessa fase de depressão e lá no final, né, a gente vai viver essa aceitação. Mas é bonito falar sobre tudo isso, isso demonstra que eu tenho conhecimento sobre todas essas coisas. Mas eu quero te falar hoje da minha experiência, né, de como eu venho vivendo isso, como profissional da área, né, que perde alguém, como alguém que sofre com perdas, né. Queria te dizer que as perdas elas vão acontecer na nossa vida de forma natural, né, você já sabe disso, eu também já sei. Mas eu penso como o Viktor Frankl pensa, eu acho que tem um determinado momento que a gente tem que dar sentido nas coisas, né? A gente tem que começar a colocar um sentido. E eu me lembro que uma vez um paciente me perguntou, uma pessoa, né, perguntou para mim assim, qual é o sentido que a vida tem? Isso me faz lembrar um professor que eu tinha, que ele dizia que a vida não tem muito sentido, que nós, seres humanos, somos apenas... Eu venho da área de mecânica, né? Eu venho da área de exatas, imagina um homem da área de exatas vai trabalhar com pessoas, né? E esse meu professor da área de exatas, ele dizia que nós, seres humanos, somos como tubos processadores de comida. Você põe a comida de um lado, o que você não aproveita é descartado, o que você aproveita fica aqui, e o que interessa é seu dia a dia. Mas eu não sei se a vida é tão sem sentido assim. Eu acho que as coisas estão aí para que a gente possa dar sentido, né? Então, num momento como esse, a gente vai repensar muitas coisas, a gente vai olhar para muitas coisas e a gente vai começar a dar um sentido diferente para algumas coisas na nossa vida. E principalmente encontrar meios e mecanismos de fazer com que esta pessoa, ou algo muito, muito forte, alguém que a gente perdeu, que permaneça vivo dentro da gente, que tenha um sentido de ser, que isso não seja jogado de lado, não seja abandonado, exposto, né? Deixado, esquecido dentro de uma gaveta, largado, né? A gente vai dar um sentido nisso, a gente vai criar condições para fazer exatamente com que isso aconteça. Então, se eu pudesse te dizer algo, eu diria para você que é isso que eu tenho visto o tempo todo, né? Num momento como esse, uma das coisas que a gente vai fazer é sempre perguntar por quê, por que isso acontece, por que aconteceu com minha mãe, por que aconteceu
pensamento inicial, ele vai nos levar exatamente para essa primeira fase, que é a fase da negação e a fase da raiva, que é onde a gente vai ficar preso. Então, o porquê ele não vai nos ajudar de maneira nenhuma. Eu quero te lembrar o seguinte, né? Eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem um texto de Santo Agostinho muito bonito falando sobre a morte. E Santo Agostinho escreveu também muito sobre a morte como filósofo, né? Ele escrevia sobre a morte. E ele fala daquilo que a gente acredita, né? Sobre as coisas que a gente acredita. E diz, bom, como é que a gente vai continuar acreditando nas coisas que a gente acredita quando a gente passa por um processo como esse, né? Então isso tem muito a ver com o sentido que a gente dá nas coisas, como é que a gente vem dando sentido, como é que a gente vai permanecer dando sentido nas coisas. E aí também entra um outro elemento que eu acho que é extremamente importante, porque ele diz o seguinte, né? Quando você se perguntar, por mais duro que seja isso que eu vou te falar agora, mas isso faz sentido. Quando você pergunta assim, por que isso teria que acontecer comigo agora? Né? Ele diz, faça a seguinte pergunta, por que isso não poderia acontecer comigo agora? Não é? Então, para algumas coisas a gente não tem resposta. É lógico, a gente gostaria de ter as coisas sob o nosso controle, né? Nós tentamos e buscamos ao longo da nossa vida sermos objetivos, mas nós não somos objetivos, nós somos subjetivos por natureza, né? A gente, enquanto ser humano, a gente é muito subjetivo. Então a gente busca entender algo, qualificar algo, dar uma explicação para algo dentro de uma subjetividade. Nossa, eu sou um homem que vem dessa área de exatas, da área de ciências. Então na área de ciências a gente tem um modelo, né, um modelo científico onde a gente quer encaixar as coisas dentro daquele modelo científico, mas no momento de uma perda a gente não consegue encaixar as coisas dentro de um modelo científico. Não existe mais modelo científico. Aqui tudo é emocional, tudo é emoção, tudo é uma forma como a gente vai lidar com isso. E talvez a melhor forma de lidar com isso seja buscar efetivamente um sentido aqui dentro e não um sentido que venha de fora, né? E é nesse ponto que eu te digo que eu fico com o Viktor Frankl, quando ele diz que a gente precisa dar um sentido à nossa dor. Então a gente tem que pegar aquilo e dar um sentido a essa dor. E o que significa dar um sentido a essa dor? Eu tenho um amigo, se você não conhece, o nome dele é Jackson Fressato, mas você vai encontrar ele por aí como Jacques Fressato. Mas procure também um trabalho magnífico que ele vem fazendo, que é o Robô Laura. Ele vem salvando muitas vidas e vai salvar muitas vidas ainda, né? Vai salvar. O projeto desse homem é impactar bilhões de vidas, é isso que ele quer. Ele quer impactar bilhões de vidas, salvando vidas. Ele perdeu uma filha pela septicemia e ele ficou perdido durante um tempo. E aí ele foi buscar e perguntou muito, né? Fez muito essa pergunta. Por quê? E não encontrou resposta. Mas aí é que a gente entra numa outra fase, que é a fase do pra quê? Pra que isso está acontecendo na minha vida hoje? Pra que isso acontece? E aí você parte, depois do pra quê, você vai partir para o como e o que, né? Então como é que eu vou fazer a partir de agora? Como é que eu vou fazer se é minha filha? A partir de agora, ele pensou. E ele foi encontrar um mecanismo para isso. E desenvolveu um programa, um projeto, é uma inteligência artificial. Robô Laura é uma inteligência artificial. Laura é o nome da sua filha, que morreu com 18 dias. Então ele encontrou ali um mecanismo de manter essa filha viva, de dar um sentido naquilo, não é? E ele está salvando aí milhares de pessoas. Eu vou deixar inclusive o link aí, em algum lugar do vídeo, eu vou deixar o link para você do projeto Robô Laura, para você entender mais sobre isso, né? E eu venho buscando também, dentro das sucessivas perdas que eu tenho, e de um grande amigo querido, amado, que eu perdi, eu venho buscando também como é que eu vou dar sentido nas coisas. É isso que eu quero dar sentido, né? Então se eu pudesse dizer algo para você hoje, eu diria,
Vamos buscar dar sentido, não que tenha sentido, mas dar sentido a essa existência nossa, aquilo que é nosso e que fica aqui, que permanece aqui, porque talvez assim a gente consiga viver e chegar lá no final dessa nossa vida de uma forma diferente. E isso vai nos levar então a como, né? Como é que eu vou fazer isso e o que eu vou fazer com isso, né? Então quando você pensa como, eu começo a pensar, bom, como é que eu vou passar os primeiros dias, como é que eu vou passar as festas, como é que eu vou passar aqueles encontros familiares, né? Como eu vou fazer isso, como eu quero fazer isso. E depois você vai entender o que você quer fazer com isso, né? Então a gente vai saindo daquele porquê, vai entrando no para quê, né? Para que isso vem na minha vida, na busca de dar um sentido, né? Que é isso que nos resta, né? Porque a resposta, nós não teríamos uma resposta para isso. E também queria, antes de terminar, queria te dizer o seguinte, né? O processo de luto, ele talvez seja uma das faces mais cruéis do amor, né? Porque a gente... E aí eu fecho com John Bowlby também. John Bowlby falava dessa teoria do apego. A gente se apega, e se apegar é uma maneira de crescer nessa vida, né? São círculos e círculos de constante apego e desapego, né? A gente vai se apegando a pessoas, e é sempre pessoas. Pensamentos vêm de relacionamento com pessoas, sentimentos vêm de relacionamento com pessoas. Então a gente vai se apegando e se desapegando, né? O fato de se desapegar não significa que a gente vai esquecer ou vai abandonar essa pessoa. Não, jamais. Então talvez seja essa a busca de mantê-la viva aqui, de manter tudo isso vivo sempre, né? O processo de luta é um processo, talvez um dos processos mais bonitos do amor, né? Ele é um processo de vida acima de tudo, de uma dor lancinante que nos pega, mas uma dor que nos leva para a vida, para uma compreensão maior sobre a vida e de como vamos viver essa vida, né? Como nós viveremos esta vida apesar de tudo isso. E o que nós faremos com essa vida, apesar disso tudo. E por que eu te falo que é uma face cruel do amor? Porque a gente, quando morre alguém que é próximo, né? Talvez assim, o filho de um amigo, ou alguém, pai, irmão de alguém próximo, a gente se identifica com a tristeza, se identifica com a dor daquela pessoa. Mas o luto verdadeiro, a gente só vive de alguém que a gente amou muito, de alguém que continua vivo dentro da gente. Então, o luto como o amor não se define, ele é essa experiência viva, uma experiência de vida, e é isso que a gente vai viver, né? Porque a gente ama alguém, né? E porque a gente vai viver o luto de alguém, porque um dia a gente amou, né? Só por isso. Então, se eu pudesse dizer algo a você, eu pudesse dizer como um terapeuta enfrenta isso, né? Eu, como terapeuta, eu olho para todos esses homens que vieram antes de mim. Primeiro entendo que sou um ser humano como qualquer outro, né? Primeiro entendo que a dor que é do humano é minha também. Depois entendo que vou viver todos esses processos e entendo que através deles vou crescer. Vou crescer como pai, vou crescer como irmão, vou crescer como filho, vou crescer como ser humano dentro desse processo. E é o que eu venho fazendo, né? Crescendo dentro desses processos de dor e de perda. Nós crescemos, né? Sempre dentro de tudo isso. E todas as teorias, elas nos ajudam a entender um pouco das fases do processo, nos ajudam a entender um pouco o que passaremos por estas fases, mas não são essas que vão fazer com que a gente passe efetivamente. Não é essa compreensão que vai fazer com que a gente passe por isso. Ela apenas nos dá uma ideia do tamanho, do comprimento, da distância que a gente está daquele ponto onde a gente quer chegar com essa tranquilidade, com essa paz. Só nos dá uma ideia sobre isso, mas não é isso que vai fazer a coisa acontecer. Então esse é um momento que, acima de tudo, é que a gente precisa de um espaço para falar, a gente precisa de um espaço para chorar, a gente precisa de um espaço para atravessar por todas essas dores efetivamente, um espaço
para sentir que somos humanos, um espaço para sentir que nós crescemos através da nossa dor e das nossas perdas. E carregar dentro de cada um de nós é esta certeza que o verdadeiro luto só se vive por quem se amou. A gente só vive um luto por quem a gente ama. Então, essa talvez seja uma forma de oferecer para alguém uma possibilidade de talvez olhar para esse processo de uma forma diferente. Eu, de qualquer maneira, espero que tenha te ajudado de alguma forma. E queria te dizer algo, né? Compartilha aí embaixo como é sua dor, como você vem vivendo sua dor. Não sei onde você está me vendo, mas compartilha como você vem vivendo essas dores e como você vem vivendo essa caminhada de vencer essa perda, né? Vai passar? Vai passar. E no sentido de colaborar com aquelas pessoas que são próximas de alguém que perdeu um ente querido, talvez nesse momento você não saiba o que falar. E eu queria te dizer que não tem o que falar, né? A gente não tem que falar absolutamente nada. Eu acho que nesse momento tudo que a gente precisa é de alguém que sente-se ao nosso lado e diga assim, olá. Só. Porque quando você perde alguém que você ama muito, quando você perde alguém que tinha um grau de importância muito grande para você, às vezes a única coisa que você quer é expressar a sua dor. Então aquelas expressões daquela pessoa que quer ajudar o outro e diz, olha, não fique assim. Vai passar. A gente sabe que vai passar. Não fique assim. É uma coisa muito mais nossa do que do outro. Então, talvez seja apenas deixar o outro falar. Porque a gente não tem muito o que dizer mesmo, a gente não tem muito o que colocar. E às vezes a gente vai ficar preocupado aqui também, né? Com alguém que acabou de perder alguém, você vai ficar preocupado com quanto tempo será que ela leva para vivenciar esse luto. O tempo do luto não se mede no relógio, não é um tempo que é medido no relógio. É um tempo que vai variar de pessoa para pessoa, varia de um para o outro. Então é um tempo que precisa ser vivido, merece ser vivido, para que o outro continue existindo sempre. O outro não é um número, o outro não é um documento, o outro é alguém muito importante, alguém que vai viver e vai existir sempre na vida dessa pessoa. Hoje, talvez numa dor muito intensa. Amanhã, talvez a dor ceda lugar à saudade. Mas tudo ao seu tempo, tudo no seu momento. E a única coisa que a gente pode fazer quando a gente está próximo é acompanhar, só acompanhar. Então eu queria pedir a você algo. Talvez você possa compartilhar esse vídeo com alguém que nesse momento está precisando. Talvez você possa indicar esse vídeo para outras pessoas, para que elas compartilhem com alguém e expressar aí, como eu te disse, os seus sentimentos, suas sensações. E se precisar, eu estou sempre disponível por aqui. Eu espero que dessa forma tenha colaborado de alguma maneira, né? Espero que eu colabore nesse sentido. É o que eu te disse, não é uma receita, não há uma receita pronta. Eu venho vivendo um processo assim, já vivi uma vez, já vivi várias vezes e sei que viverei outras vezes. Se ele é simples, se ele é fácil, mas é algo que é natural que a gente passe por isso. Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Esse foi um papo de terapeuta especial hoje, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Valeu, até mais.